quando você precisa, de fato, jogar com praticamente o time reserva, aí deixa a desejar. O banco do Corinthians, você pensar como opções em um jogo... Mas não tem mudado. Eu não acho um banco ruim. O Corinthians tem chance de devolver essa derrota na Argentina. Houvesse ganho do América, estaria classificado. Também. O América teria 2 pontos, um ponto menos, né? Sim. E o Corinthians 2 pontos mais. Jogo que já aconteceu na gestão do Dorival Júnior, né? Exatamente. O Corinthians até agora só ganhou de quem tinha que ganhar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar tudo que rolou nessa manhã de sexta-feira. Isso porque ontem o Timão venceu o Racing fora de casa pela Sul-Americana. Se mantém vivo, tem que vencer o Huracan na última rodada para chegar pelo menos ali na segunda colocação. E aí pro playoffs como terceiro colocado da fase de grupo da Liberta. Ou seja, o Timão tá vivo na Sul-Americana. Tem um time muito forte, dá para vencer o Huracan na última rodada e a imprensa analisou tudo sobre esse grande jogo e a vitória do Timão com o gol do Bidu, hein? O muito questionado Bidu foi lá, fez 1-0 para o Corinthians e o Timão segue vivo nessa disputa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. E jogar o mata-mata. É isso. É melhor nem trabalhar com essa possibilidade. E mais datas, tirar né, saldo, tirar saldo. Essas datas são pré-mundial, né? Super mundial, né? Tirar saldo. Esses dois jogos Sim. De playoffs. de mata-mata de playoff são antes do mundial, Antes né? da parada. Tirar saldo com o que o Corinthians tem apresentado em competição sul-americana, não acredito. Foi muito mal para a Libertadores, mesmo contra o CV, ou principalmente contra o CV, mesmo passando. Foi mal contra o Barcelona, foi mal na estreia de Sul-Americana, não tem apresentado um bom futebol, inclusive tem tido dificuldade para criar resultados. O jogo de ontem foi mais um exemplo disso. Agora, um meio de campo com Alex Santana, com Charles, com Rian, para você criar dinâmica de jogo, difícil, muito difícil. Poderia ficar na figura do Romero, acho que seria, foi mais uma boa oportunidade para ele ter ali um protagonismo dentro de um time muito mexido. Acho que o Thales Magno, dentre todos esses, e mais no segundo tempo, foi o que mais tentou, né? Mas mais recuado, tentando se livrar ali de uma marcação, porque se fecha nele também, o jogo dele já trava muito. Então, assim, o Corinthians tem muito problema de elenco. Assim, o elenco do Corinthians é muito limitado tecnicamente, do que a gente pode ver. Acho que não se alinha a expectativa e o que apresentam. Você pode até avaliar na individualidade e falar assim, pode desempenhar um bom futebol. Não apresenta. Eu acho que o Corinthians tem um time titular bem bom e tem um banco bom. Só que, quando você precisa, de fato, jogar com praticamente o time reserva, aí deixa a desejar. O banco do Corinthians, você pensar como opções em um jogo Mas não tem mudado. Eu não acho um banco ruim. Mas eu não acho as opções ruins. Quando o Thales Magno, ele fez um bom Paulista e depois não jogou caiu, mais. Verdade. Então, você olha para o banco de reservas, não é o jogador que muda jogo. O Romero não tem sido o jogador que muda jogo. O Coronado não tem sido o jogador que muda jogo. Mas não pode ser uma coisa momentânea? Mas que O pode Thales Magno não pode voltar a ser útil. Claro. O Romero não pode voltar a ser útil. Na individualidade, são jogadores que têm qualidade. O próprio Coronado. Mas hoje não estão entregando. E é desequilibrado, o elenco, o time é desequilibrado. Em relação à defesa, você mal tem jogadores à altura do 11 que você tem do meio para frente. Lateral direita, você pode não gostar do Mateuzinho, mas quando precisa do Léo Maná... Na defesa, eu concordo com você, professor. O Corinthians hoje não tem um zagueiro titular. Talvez o Gustavo Henrique estiver em condição física. Mas pouca gente contestaria as contratações. Ou contestou as contratações. Sim. Félix Torres, quando veio, jogador de Copa do Mundo. Titular de Copa do Mundo. Da seleção equatoriana. O André Ramalho, com um histórico de mais de uma década no futebol europeu. Um bom histórico. E um bom começo no Corinthians também. E termina bem também. Temporada passada. Termina bem também. Termina super bem a temporada de 24 ali naquela arrancada do Corinthians. Kaká, jovem. O Kaká, um jovem potencial. que, de alguma maneira, era visto como promissor. O Kaká eu contestaria, sabe por quê? Talvez o Kaká. Porque o Kaká vem por empréstimo e ele é muito irregular naquele empréstimo. E aí o Corinthians banca a permanência. E eu acho que ele não fez o suficiente para justificar. Os demais, acho que você tem razão. O Félix Torres, eu acho que com um pouquinho mais de estudo, Que é jovem a gente ia perceber o zagueiro ciclotímico que ele é.
E não é só questão técnica, né? O Félix Torres comete algumas irresponsabilidades para quem é zagueiro. A gente viu uma expulsão aí que não existe. O título de campeão paulista quase vai para o ralo por causa do Félix Torres. Então, essas coisas são muito... Ele é um reincidente nesse tipo de coisa. Agora, são todos zagueiros trazidos muito recentemente, isso que me assusta. E base, né? O Tchoca. O Tchoca quase vira Diney. Sim. Né? Guinei, desculpa. Guinei, para quem não sabe, para os mais jovens, responsável direto pela eliminação do Corinthians na Libertadores de 1991. Eliminação para o Boca Juniors. Ele foi muito mal na Bombonera. Falhou lá e falhou. E no Morumbi depois. O Tchoca, de fato, acabou tendo um papel negativamente decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, principalmente pelo pênalti feito. Pênalti desnecessário no final da primeira etapa do jogo do Equador. Mas a primeira impressão do Tchoca foi boa. E ontem ele fez um jogo também bem correto. O João Pedro Tchoca é um bom jogador, é um jogador jovem, normal, que vai falhar, que vai oscilar. Então, o Corinthians teve mais paciência com o Félix Torres, que cometeu erros mais graves, do que com o Tchoca, que é um jogador da base, jogador que precisa de tranquilidade, precisa ser valorizado até para gerar receita no futuro para o Corinthians. Então, a família Dias, nesse ponto, tem muita responsabilidade, porque a gestão do erro do Tchoca foi muito mais mal feita, acabou expondo o jogador, mesmo que sem querer, para preservar. Bom, ele foi escanteado, parou de ser relacionado e foi, de certa forma, responsabilizado por um erro que é normal nessa idade, ainda mais em um compromisso de Libertadores. E a instabilidade defensiva do Corinthians vem desde os tempos do Cássio ainda, prof. O Cássio reclamava ali todo jogo, ele era bombardeado e a defesa ia mal. Então faz tempo que o Corinthians está nessa. E culpar um só é muito injusto. E é incrível a capacidade do Corinthians também de arranjar problema onde deveria ser solução. Porque é eliminado da Libertadores, pesada eliminação, mas beleza, agora é Sul-Americana, o Corinthians montou um elenco de Libertadores, por mais que, como a Mari falou, não renda o que se espere, o elenco do Corinthians pela folha salarial é para disputar Libertadores. E aí na Sul-Americana, em que chegou na semifinal do ano passado, a expectativa, fase de grupos, até pelo grupo aqui, que tem o Huracan, a América de Cali, mas é bem acessível, o Corinthians vai se classificar em primeiro, vai passar com tranquilidade e agora não sabe nem se vai se classificar pela bola que está jogando. Então é um Corinthians que realmente não consegue se encontrar. O Huracan, que é o líder da chave, fez 7 gols de saldo no Racing. O Corinthians venceu as 2, mas fazendo só 2. Então jogou muito abaixo. É uma decepção aqui em competições internacionais. Tem um título pesado contra o rival no Paulista, mas ainda assim, se a gente analisar pelas metas ambiciosas que o Corinthians tinha, e até por tudo também que o Augusto Melo prometeu depois de ter sido ameaçado e continua ameaçado por impeachment, o Corinthians fica muito abaixo de todas as expectativas e era, no mínimo, para ter se classificado ou já ter garantido a classificação em segundo lugar e não conseguiu. Falou do Augusto Melo, daqui a pouquinho a nossa Lili Nascimento, inclusive, vai participar do F360, prevendo o dia do Augusto Melo, que terá entrevista coletiva, anúncio de novos diretores, finanças e marketing, é isso, né, professor? Isso. E também falando sobre a sua situação política, ele que realmente está ameaçadíssimo de perder o cargo. Vamos agora mostrar a situação do Corinthians na Copa Sul-Americana, como está o seu grupo. A gente já deu uma passada sobre o que o Corinthians precisa fazer para, no mínimo, chegar ao mata-mata. Na verdade, para chegar aos playoffs, para depois alcançar o mata-mata. Ser primeiro do grupo é praticamente impossível. E olha ali, Plihal, a diferença de saldo do Huracan foi construída contra o Racing. Sim. Esse é o fiel. Ali que eu vi e tal, postou e tal. Já deve ter acordado. Um assado? Um assado. Aí, Lili, mostra o muque pra gente aí, Lili. Tá crescendo. É impressionante. Impressionante não, é humilhante. É mesmo? O book da Lili. Se prepara. Olha lá, ó. Isso. Pode fazer, Lili, Vai, se solta, se solta. Agora libera. Agora, eu não ia pedir pra você fazer isso, mas Solta. Olha só.
Brele, põe ou não põe o teu no chinelo? Opa, nossa, tá doido. Um Uma dia queda de não braço. muito distante, eu chego aí. Lili, o Augusto Melo tá com essa força toda ou muito pelo contrário? O muque dele tá murchinho. Acho que a coisa não tá muito boa por lá não, viu? Bom dia para vocês, meus amigos, ao fã de esportes também. Primeiro eu quero dizer que decepcionei os academia, então tudo bem, me sinto representada. Pacote. Vamos lá falar sobre o presidente Augusto Melo, né? Ele nem viajou para essa partida, não esteve com a delegação, ele estava em Brasília, um encontro político, né, com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, Flávio Dino, justamente para falar sobre melhorias no futebol. Então, o Corinthians informou que ele foi convidado para esse encontro, esteve por lá, Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que rolou. Ela vai falar um pouco agora da página dos bastidores do Corinthians, né? Das páginas policiais, né? Essa questão do Augusto Melo, essa acusação, enfim, de toda essa investigação aí da polícia. O Timão vence bem fora de casa ali, 1-0. Tá ótimo. Voltar de lá com uma vitória já era algo que mantém o Corinthians muito vivo na sequência. Claro, tem o Huracan fora de casa, tem que vencer. É difícil? Sim. Porém, tem todas as condições do Timão ir lá na Argentina e pelo menos devolver o placar que foi feito pelos argentinos na Neoquímica Arena. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Diz o que você achou, comente abaixo. Um grande abraço, até logo mais. Obrigado a todos. Valeu!